canal A Tata de volta com mais um vídeo sobre rivalidade do futebol mundial e também do futebol brasileiro. O vídeo de hoje é sobre o clássico mineiro entre Atlético Mineiro e América. Não, animal, é sobre Atlético Mineiro e Palestra Itália. Uai, só. Nem Cruzeiro era, então? Nem Cruzeiro era, e não tô falando do Palmeiras, tá? Porque em 1921, quando eles jogaram pela primeira vez, o que hoje tu chama de Cruzeiro tinha o nome de Palestra Itália e venceu o clássico, que nem era clássico, porque o grande time daquela época lá de Minas era o América. Isso aí, era o grande rival do Atlético na época. Daí depois veio um tal de Cruzeiro que era Palestra Itália e assumiu a posição e virou o grande clássico de Minas, né? É o que nós vamos falar aqui no... Tá. O que tu faria? Tu perde um jogo de futebol pro teu maior adversário e aí tu manda uma cartinha agradecendo? Tu faria isso? Jamais. Mas o Cruzeiro fez, quando ainda nem era Cruzeiro. Conta aí pra nós aí. É a maior goleada do clássico, né? O Atlético Mineiro fez 9-2 em 1927. Até hoje, a maior diferença de gols num clássico. No outro dia, o Palestra Itália manda uma cartinha parabenizando ao Galo pela grande goleada. É preciso que acontecesse isso aqui no Rio Grande do Sul? Tá louco, implodia o Beira-Rio, a Arena, o Olímpico e tudo, né? Já era clássico isso? Acho que não, né? Não tinha rivalidade ali. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Agora é que vai começar a encrenca e a briga, graças a Deus. Só que demorou, né? 1931, eles estavam disputando ali um torneio, um campeonato e já estavam nas finais, né? Os dois, né? O Atlético e o Palmeiras. Não é o Palmeiras, o Palestra, né, cara? Que não é nem o Cruzeiro, é o Palestra, tá? Presta atenção. E aí, cara, tu lembra, né? Isso aí, lembra? Tava lá? Tava lá, imagina. Tava lá. Barba branca. Adivinha, eles contrataram um juiz pra apitar. Da onde? Carioca. Só podia dar ruim, né? E o cara foi? Não apareceu. Carioca, né? Puta merda. O Atlético Mineiro indicou um juiz lá na hora, lá. O Palestra não aceitou, né? Claro. Medo da... Mesmo assim, deram a vitória do WO pro Atlético Mineiro. Consequentemente, o Atlético Mineiro foi campeão. E o Palestra Itália acabou brigando, saiu da liga, né? Achou que foi roubado, injustiçado. Isso aí. E aí começa a grande briga. Tava na hora de começar a brigar, e esse clássico começar a dar umas rendidas aí, né? Tudo culpa de um carioca, né, cara? Mas o que importa é assim, ó, o pão de queijo tava bom e o vídeo vai ficar melhor ainda, porque agora que começa a briga e a treta, não é? Trimbão só. Tu conhece o Laércio, cara? Conheço. Era zagueiro, né? Do Galo, né? Em 56. 56. E numa disputa do Galo contra o Cruzeiro. Já era Cruzeiro. Já era Cruzeiro. Né, cara? Por que era Cruzeiro? Porque assim, ó, em 1942 estava rolando a Segunda Guerra Mundial. E nada, o governo federal determinou que nada vinculado à Alemanha, Itália e Japão podiam ser nome de coisas importantes aqui no Brasil. Então, o que era Palestra Itália teve que virar outro nome. E aí, em homenagem à constelação Cruzeiro do Sul, os mineiros do Palestra resolveram botar o nome de Cruzeiro. Tá, acabou a história aí, isso aí vai te informar melhor se tu não sabia. Tá, e aí, voltando, o Laércio era zagueiro do Atlético Mineiro em 1956. Isso aí. Só que tinha um problema, né? Ele não tinha o serviço militar. Para jogar futebol naquela época, qualquer outra profissão, tu tinha que ter o atestado do serviço militar. Ele não tinha. O Cruzeiro alegou isso aí e foram para os tribunais. Durou quanto tempo daí? Cara, 3 anos essa treta, tudo por causa do Laércio, cara. Só em 59, cara, devia então. ser o Maldini esse cara aqui, né, cara, por isso tão bom. Então, em 59 terminou o processo com uma decisão. E a decisão foi que não ia ter decisão, né, cara? Foi rachada a taça, porque nem a defesa do Cruzeiro e nem a defesa do Atlético Mineiro foi aceita. E daí eles dividiram a taça e o campeonato de 56 ficou dividido. Metade, uma rachadinha pra cada lado. Já vi alguma rachada por aí, mas igual essa eu nunca tinha visto. Só lá pelas bandas de Minas mesmo, né? Não dá pra falar desse baita clássico de Minas sem falar do palco, né, cara? O Mineirão, né, cara? O Gigante da Pampulha? Que cultura, hein, cara? Não, e por falar em Gigante da Pampulha, assim, o primeiro clássico no Mineirão foi, assim, gigantesco, né? Foi uma festa do futebol, né, Clebão? Uma festa? Foi uma pauleira. Como assim, cara? O Cruzeiro vencia por 1-0 o gol do Tostão. Tá. Aliás, o Atlético Mineiro contestou esse pênalti marcado. Chorou. Deu pauleira, deu brigada com polícia. Cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis da festa que tu quis falar, né? O jogo não chegou até o final. Foi encerrado por ali. Um monte de expulso, né? Muitas expulsões. E aí, mais uma história, mais um capítulo da história do Atlético Mineiro e Cruzeiro, que vão ter várias aí ainda, hein? Várias brigaiadas. Primeiro jogo no Mineirão, ó, 10.
Ô daí, o sinônimo de Cruzeiro e Atlético não era só de brigaiada e pauleira naquela época, né? Não. Era sinônimo de multidões também. O clássico começou a ferver. Sabe quanto, em 1969, quanto público foi ver Cruzeiro e Atlético? Eu sei. Quanto? 123 mil mineiros, cara. Imagina o quanto pão de queijo que eles não venderam aquele dia, cara. No Mineirão. No Mineirão. Caraca, deu quanto jogo? 1-0 para o Cabuloso, né, De cara? novo? Cara, que jogo, né, cara? Um mar, assim, de mineiro comendo pão de queijo. E, cara, imagina assim, ó, 123 mil pessoas, uma juntinho da outra ali, cara. Ou seja, o clássico já era um clássico dos mais populares no Brasil naquela época. É que na época os estádios tipo o Mineirão, Beira-Rio, Maracanã, eles tinham a Coreia, né? Isso, a galera cabia ficava em muita pé gente, ali, cara, muita ingresso a R$1, se fosse hoje, né? Um cruzeiro, pode dizer, né? um cruzeiro, zero Atlético Mineiro. Tá, e você acha que só o Cruzeiro ganhava esse clássico? Não, era só o Cruzeiro mesmo. Em 1977, no ano que o pai aqui nasceu, Cruzeiro e Atlético fizeram uma das decisões mais dramáticas do Campeonato Estadual. É verdade, cara. No primeiro jogo, o Atlético Mineiro venceu por 1-0. Aham. No segundo jogo, o Atlético saiu ganhando e o Cruzeiro virou. Mas o Cruzeiro tinha Revétria. Uruguaio. Uruguaio, igual o Luizito, Forlan, tudo esse cara, mas era o uruguaio foda do Cruzeiro. Cara, ele fez todos os gols do Cruzeiro. 3 gols, 3 a 2. Era matador, né? E aí, com isso, entretanto, foi pro terceiro jogo, né? Isso, o terceiro jogo o Cruzeiro venceu por 3-1 na prorrogação. E mais uma vez Revétria foi Brilhou, né, importante. cara? Brilhou no jogo. Brilhou. E não era qualquer Atlético Mineiro, né? Quem jogava lá? Cerezo, Reinaldo, Paulo Isidoro, cara. Que timaço. Batimaço foda, Na época, né? nos anos 60 e 70, Cruzeiro e Atlético só tinha um timaço mesmo. Em 1983, lembra desse ano daí? Muito, muito, É. muito. Mas o Atlético Mineiro passou a ter vitória sobre o Cruzeiro. Acredita nisso? Não era só o Cruzeiro, então, que ganhava, né, cara? E tem uma vitória que eu sei que tu não esquece, né? Uma das maiores vitórias registradas dentro do Mineirão do Atlético sobre o Cruzeiro. 4-0. Quem fez os gols? Cara, só o Éder e o Aleixo, né, cara, que tu deve ter ouvido falar já, uma patada atômica, e ele fez 2. O Reinaldo fez o dele. E o Renato também fez gol. Renato cara. Gaúcho? Não, cara, em 83 o Renato Gaúcho tava lá no Japão fazendo gol pelo Grêmio. Esse era o Renato Queiroz, que também deixou dele nessa goleada de 4-0. Eu perdi as contas, 4-0. Daí, tem outra informação bem importante. Fale. Era um hexacampeonato mineiro do Atlético Mineiro. Agora eu vou te derrubar, cara. Tu ficou todo impressionado. Ele ficou todo impressionado porque em 1969 a gente falou que teve o maior público, que foram 123 mil pessoas no jogo. Mas e aí, o que tu acha? 184 mil pessoas. E aí, pra ti tá bom? E aí, fala aí. Mas o maior público registrado até hoje entre Cruzeiro e Atlético não foi em 69, 123 mil pessoas? Foi, mas é que 184 porque eu somei 2 jogos, né, cara? Tá, não, pera aí, cara, o pai vai explicar. Campeonato Brasileiro de 86. Só que esses jogos foram jogados em 87, tá? A bagunça era essa. Primeiro jogo, 0-0. Segundo jogo, 1-1. E por que o Galo classificou? É porque assim, ó, cara, tinha um regulamento que dizia assim, quem tinha melhor campanha antes, podia até se dar o luxo de empatar os 2 jogos aí que tava na vantagem e ia pra frente. E deu Galo, no caso, né? Deu Galo. Então o Galo começou a virar a mesa ali nos anos 80. Exatamente, o Galo cantou de Galo pra cima da Raposa. E foi pra semifinal do Brasileirão. Quem é o maior centroavante, o maior camisa 9 da história do futebol mundial de todos os tempos, Cléber? Fenômeno, sem dúvida. Sem dúvida, né, cara? É unanimidade aqui. E tu sabe, né? O fenômeno tem tudo a ver com esse vídeo. Cruzeiro e Galo. Ele jogou na Raposa. Jogou na Raposa. E em 94 tem um jogo que a gente deve falar aqui, que foi um jogo que o Cruzeiro ganhou de 3-1, 3 gols dele. 3 gols do fenômeno, 94. 17 anos aí. Ou seja, a gente tava vendo com 17 anos nascer o que a gente chamou depois de fenômeno, né? Infelizmente, nesse mesmo ano, 2 meses depois desse jogo aí dos 3 gols do Ronaldo, a gente viu morrer um fenômeno do esporte. Ayrton Senna. Isso aí, na corrida de Monza, né? 1º de maio de 94. Mas por que a gente tá falando do falecimento do Ayrton Senna nesse vídeo? Porque nesse mesmo dia de 1º de maio, teve um clássico no Mineirão, Cruzeiro e Galo. 1-1. Exatamente. E a gente cita isso porque assim foi um clássico que teve um clima todo diferente por causa da tragédia, né? E só uma estrela, um cara como Ayrton Senna conseguiu fazer uma coisa, que é fazer um clássico, ter um clima diferente até de paz dentro do estádio Mineirão. Reuniu as duas torcidas em momento de paz e silêncio em homenagem a Ayrton Senna. Grande Ayrton Senna. Grande Ayrton Senna.
E se tem uma coisa que em clássico a gente sempre tem que lembrar, é que assim, ó, às vezes o time que tá melhor em melhor fase se dá mal em clássico, né? Sim, e no campeonato, geralmente. No Campeonato Brasileiro de 99, isso aconteceu de novo, né, cara? De novo, o Atlético Mineiro ficou atrás. O Cruzeiro teve a melhor campanha na primeira fase, né? Sim, pra começar. Mas o Atlético Mineiro venceu os 2 jogos no mata-mata nas quartas de finais, 4-2 e 3-2. Aliás, é a segunda vez que o Atlético tira o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. É verdade. Começou a virar rotina esse negócio do Galo, hein? Torcedor do Atlético Mineiro com certeza não se esquece de 2007, né, cara? Numa final de Campeonato Mineiro, né? Vai rindo aí. Levou 4-0, o Cruzeiro levou 4-0. Era aquele time do Marcinho, do Éder Luiz, do Vanderlei, todos aqueles caras lá, aqueles baixinhos bons de bola lá. Só que ele tá rindo porque assim, ó, 4-0, ganhou o título mineiro em 2007. O torcedor do Galo mal sabia o que viria pela frente aí, né? A partir de 2008, né? 2008, mesmo palco, Mineirão. E o Cruzeiro devolve. Aliás, não devolve, né? Devolve ele com juros, amplia né? a goleada. Ele faz 5-0 na primeira partida também. Conquista o Campeonato Mineiro, recupera o Campeonato Mineiro. E pode piorar ainda daí. Pode piorar. O que é pior do que levar 5-0 numa final? É no ano seguinte, 2009, levar outro 5-0. O Cruzeiro repetiu a dose, fez 5-0, bicampeonato. E foi um dos piores momentos nos clássicos para o Atlético Mineiro. Lembrado até hoje pela torcida do Cruzeiro. Torcida do Galo, eu tô rindo, mas é com respeito, tá? Dale Raposa. Tem uns dias assim que tu acorda assim, bah, hoje vai dar tudo errado, hoje eu só vou me lascar. Só que aí no fim do dia tu olha assim, puta, esse é um dos dias mais legais da minha vida, cara. A torcida do Cruzeiro tem um dia exatamente assim, né? Tem. 2011, né? 2011. 2010 não teve goleada, deu uma folga pro Galo aí. Mas 2011 o Cruzeiro entra na última rodada, precisando vencer o Galo pra se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Precisava do milagre. E aconteceu. 6-1 daí. A goleada livrou o Cruzeiro do rebaixamento e virou chacota. O que era pra ser chacota do Atlético Mineiro em cima do Cruzeiro se reverteu. Ah, meu Galo, a hora de afundar os homens tu faz isso, cara. Vai te lascar. Gangorra Grenal. Já ouviu falar disso aí? Já, bastante. Gangorra é quando um tá em cima, o outro tá embaixo. Lá em Minas, né? Tem isso? Cara, até tem, mas teve um ano que não teve. Que ano daí? 2013. Ah, esse era a final do Campeonato Mineiro primeiro, né? Vamos começar lá por... Vamos começar ali, devagarinho. Primeiro jogo 3-0 o Galo, e o segundo foi 2-1 pra Raposa. Mas o gol do Ronaldinho Gaúcho confirmou o título do Galo, né? Ronaldinho Gaúcho no Galo, dá pra falar uma coisa, hein? Foi campeão da Libertadores nesse ano 2013 que a gente citou. Só que o Cruzeiro não ficou pra trás, cara. Ganhou Campeonato Brasileiro desse ano. Ou seja, os dois conquistando título grande, título importante. Diferente do que acontece aqui no Rio Grande do Sul, né? Seria sonho pra dupla Grenal que acontecesse isso. Mas, se não aconteceu não, em épocas boas, imagine hoje em dia, né, Odair? Agora imagina, né, o ano que foi 2013 e chega em 2014, cara, ganharam a América, ganharam o Brasileirão. E aí em 2014 eles são finalistas da Copa do Brasil, cara. Só melhora pro lado do Mineiro. Só melhora, cara. E como é que foi essa final aí, daí? Cara, primeiro, deu Galo, né? Primeiro jogo foi 2-0. Tu lembra, né, aquele time do Dátulo e tal? E no outro jogo o Tardelli fez o dele. E aí o Galo, no Mineirão, né? No Mineirão, foi campeão da Copa do Brasil. Foi o primeiro, né? E o Cruzeiro era penta, né? E o Cruzeiro era penta. E tem outro detalhe, Odair. Outro detalhe. É a terceira vez que o Atlético Mineiro elimina ou vence o Cruzeiro em mata-matas nacionais, jogos, né? Nacionais. Ou seja, o Cruzeiro não pode ver o Galo pela frente. Mas calma. Isso aí vai virar. Vai. Pode, calma. Fica tranquilo. Eu falei que o negócio ia começar a virar, né, Odair? No 2019, 5 anos depois dessa grande final da Copa do Brasil aí, vencida pelo Galo, eles voltaram a se enfrentar pelas quartas de finais. E o Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 3-0 e já matou a coruja e já vão... Calma. 3-0, mas aí o Galo no outro jogo quase conseguiu reverter, fez 2-0. Só que 2-0 não é 3-0, né? Então aí sim quebrou o tabu de jogos eliminatórios entre Galo e o Cruzeiro passou, né, cara? Passou, acabou eliminando o Atlético pela primeira vez, né? Isso aí. Sempre tem a primeira vez. Eu falei que o negócio ia virar.
Tem uma coisa que é legal nos clássicos, assim, até o das antigas, né, dos anos 80, que a gente acha legal, é assim, a gente olhava pro estádio, sempre tinha as duas torcidas, né, cara, metade de um estádio de uma, metade da outra. Meio a meio. Cara, daquela fumaceira, aquele Bandeira. clima de clássico, assim, de rivalidade, cara. Depois meio que parou, né, cara, sempre uma torcida em maior número, a outra lá um pouquinho no canto. Feio, ficou feio. Ficou ruim, né, cara? Só que em 2022, cara, nesse clássico aí de Minas, cara, aconteceu um negócio que, cara, deu um saudosismo, né? Torcida, assim, metade de cada um no estádio, cara, aquele clima de clássico. Final né? do Mineirão, né? Final em jogo único, né? Jogo único. O Atlético Mineiro venceu por 3-1, 2 gols do Hulk. Mas o que ficou do legado dessa partida foi a atmosfera do Mineirão, ver a torcida metade Atlético Mineiro, metade Cruzeiro, relembrando os velhos clássicos lá dos anos 60, 70, 80. Isso é né? futebol. Isso é futebol raiz mesmo. Só em Minas mesmo. Time gigante, assim, quando inaugura um estádio novo, é uma festa, né, cara? Em 2023, o Galo inaugurou a Arena MRV. E no primeiro clássico contra o Cruzeiro, cabuloso, cara, adivinha, né, cara, deu zica, porque o Cruzeiro ganhou do Galo e ainda teve uns requintes de crueldade, porque o gol do 1-0 foi contra do zagueiro Gemerson, aquele podre que jogou no Grêmio. Tirou o cabaço do Galo. Tirou o cabaço do Galo. Mas em 2024 aí teve, né, o troco, né? E aí, fala aí. Final do Campeonato Mineiro, né? Atlético Mineiro um timão. E o Mineirão era só azul, né? Torcida Isso. única. Isso O aí. Atlético, o Cruzeiro até saiu ganhando 1-0. Mas o Galo venceu por 3-1 e foi pentacampeão mineiro. Dentro do Mineirão deu volta olímpica diante da torcida celeste. Lembra que a gente falou lá no começo do vídeo que o Galo passava em todas as fases pelo Cruzeiro? Só que o Cruzeiro depois começou a ganhar, agora pegou gosto, né, cara? Pegou Porque gosto. quarta de final de Copa do Brasil lembra Galo e Cruzeiro. E o que aconteceu em 2025 aí? De novo, Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentaram em 2 jogos. Eliminatório. E o Cruzeiro pegou gosto, né? Venceu de novo, seguido, né? 2019 e Isso. agora em 25. 2-0 e 2-0. 4-0, ou seja, o Cruzeiro começou a derrubar o tabu. Qual é, seu Galo? Qual é que é, Galo? Bom, então a gente acabou de falar que 2025, né? Tudo bem, o Galo perdeu as duas ali, no agregado 4-0, terminou, perdeu, mas aceitou, né? Terminou. Tudo em paz. Tudo em paz, Tudo né? em paz, né? Porém, em 2026 agora, pouco aí, o que menos teve foi paz, né, cara? Final do Campeonato Mineiro. Primeiro vamos falar assim, gol do Caio Jorge, 1-0. Impedindo o hepta do Galo, né? Impedindo o hepta, beleza. Importante. Mas aí chegamos no ponto alto do nosso vídeo, cara. A coisa mais legal do vídeo que é essa briga generalizada. 23 cartões vermelhos. expulsos, cara. Que coisa mais linda. Galo. Foi o ápice do clássico, né? Bah, cara, o Galo quase depenado, a Raposa correndo atrás do Galo. Cara, é uma doideira, né, Que cara? loucura, cara. Mas isso acontece em todos os clássicos. Não, em todos não. todos? Só no clássico mineiro mesmo. Caralho, cara. E como já é tradição aqui nesse canal maravilhoso chamado Tá Futebol e Resenha, tu sabe que no final dos vídeos a gente sempre gosta de trazer as estatísticas, né, os números. E geralmente não tem confusão, né, cara, é número aqui, número aqui. Só que no Clássico Mineiro tem uma certa Puta dúvida, que uma pariu. divisão aí. Cada time conta o seu número de vitórias, de empates e derrotas. E é isso que a gente vai falar agora, porque a gente vai trazer a opinião dos dois. Por exemplo, Kleber, vamos começar com a contagem do Galo, né? Vamos? Vamos lá. Bora. Então aí, o Galo tem uma contagem que a gente diz assim, ó, que são 514 partidas no total, sendo que pela contagem do Galo, ele venceu 207. O Cruzeiro teria vencido 170 E 137 empates. 137 empates. Então marca, 514 jogos o Galo conta. Já o Cruzeiro conta menos, 496 jogos. Só que aí tu acha assim, na contagem do Cruzeiro, o Cruzeiro venceu mais, né? Não, senhor, cara, não, cara. Tem uma vitória a menos. O Cruzeiro ganha menos, inclusive, pela contagem deles, cara. Isso é ser muito honesto. Isso é... É ser muito honesto. Então, assim, ó, na contagem do Cruzeiro, o Cruzeiro ganha 169 partidas, o Galo 194, ou seja, também na frente mesmo na contagem do Cruzeiro, Isso aí. e tem 133 empates. Em termos de taças, eles têm ali uma certa diferença também, o Galo ganha mais no Mineiro, né? No Mineiro é 50-39 aí, disparado pro Galo, Disparado né? na frente. Em compensação, daí... No os que importa. Naquilo que é maior, o É. Cruzeiro leva umas vantagens quase em todos. Ou em todos, né, Odair? Na Copa do Brasil, o Cruzeiro é o cabuloso, né? O único O ex-campeão. único ex é o que mais venceu a Copa do Brasil. 6-2, né? 6-2. Brasileiro.
Brasileiro também leva uma vantagem um pouquinho menor, 4 pro Cruzeiro e 3 pro Galão. E Libertadores, daí? Ah, não, aí não. Aí sim, cara, o Cruzeiro também ganha uma a mais, né? Duas Libertadores. A Raposa leva vantagem no Galo em outros títulos maiores. Mas tem uma coisa daí que eles não têm e que... tô achando que eu sei. Uma coisa que o Galo não tem, o Cruzeiro não tem e o Palmeiras também não tem. Isso aí. Mas a gente tá falando do campeonato do Clássico Mineiro. 2 clubes gigantes, torcidas gigantes, lindas. Sim. Muitos vencedores, vocês viram pelos números aí. Mas eles não têm o famoso Mundial, cara. Seja ele FIFA ou Toyotão, como a gente chamava antigamente, né? O meu Inter tem. O meu Grêmio também, orgulhosamente, também tem. Por isso, então, você que é mineiro e não tem Mundial, se inscreve no canal, dê um like pra nós aí, né, Aldair? E nunca se esqueça, chimarrão é muito mais vitorioso do que pão de queijo. É verdade. Um abraço. Uai, só.